Saudações a vocês que acompanham este canal. Depois de um hiato considerável, vamos a mais um vídeo, desta vez partindo de uma questão de vocabulário, mais especificamente do vocabulário grego, e indo em direção a considerações mais gerais, iluminando talvez aspectos mesmo da nossa própria vida contemporânea. Tudo começa com uma observação feita por um frequentador do canal, Cristiano Araújo, a respeito da meditação 5.1, livro 5º, capítulo 1º, que diz o seguinte, na tradução de Jaime Bruna. Quando te custa levantar de manhã, tem presente este pensamento, desperto para um trabalho de homem. E por aí continua, e na tradução de Edson Bini, livro 5º, nós temos o seguinte. Ao romper a aurora, quando despertar é para ti difícil, põe à tua disposição a ideia de que despertas para realizar a obra de um ser humano. E aí, se vocês quiserem, podem assistir ao vídeo correspondente do PLMMA para ver quais foram as considerações que me ocorreram naquele momento, Eu nem me lembro de tudo o que eu possa ter dito. Bom, então vamos lá. Cristiano Araújo diz que o que está escrito é homem, não é ser humano. E eu já vi que ele fez este comentário também na Amazon, a respeito justamente destes pontos, de que seria homem e não ser humano. Bom, é preciso primeiro entender como é que essas coisas se colocam na língua grega, fazendo uma passagem também pelo latim e ver como é que isto chega ao português. Acontece o seguinte, vou pegar a minha lousinha. Na língua grega, nós temos um sistema trinário, ok? Nós temos a palavra para varão, que é aner, homem do sexo masculino, aner, cujo radical é andr. Daí vem palavras como androceu, andropausa, misandria, androginia e por aí vai. A palavra para mulher é gyné, radical gynaik. Daí vem ginecologia e outras palavras assemelhadas, ok? E existe uma palavra que acaba sendo, por assim dizer, neutra, que acaba sendo, por assim dizer, mais genérica, que é anthropos, de onde, por exemplo, vem o cultismo antropologia, na nossa língua. Anthropos, segundo todos os dicionários que vocês podem consultar, todos eles, é o oposto a theos, isto é, o oposto a Deus. O anthropos, portanto, é o ser humano que é mortal e que se opõe, pela sua condição, ao ser que é imortal. Anthropos opõe-se a theos. O que acontece na língua grega é que nós temos justamente estas três maneiras de nomear os seres humanos. De uma maneira genérica, segundo os sexos, ou então, de maneira muito interessante, o anthropos, embora quase sempre seja um substantivo masculino, ele também admite o artigo feminino, re anthropos. Também é possível, especialmente no grego ático, segundo o que eu apurei. No latim clássico, nós temos mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Homo, antiga forma era emo, é ser humano em geral. Inclusive, homo e humanos eram palavras consideradas parentes, consideradas cognatas, e teriam a ver com humus. Portanto, o ser humano é aquele que está destinado ao pó, está destinado ao humus. A carne e o barro, a argila, sempre foram substâncias comparáveis. Então, o homo está aqui. Existe vir ou vir, não se sabe como se pronunciava, que deu palavras como viril, virilidade, por aí vai. E no lado das mulheres, mulher e fêmina. Mulher deu mulher em português, mujer em castelhano, e fêmina deu femme em francês, e por aí vai. Então, nós temos também um sistema trinário. Bom, o que acontece é o seguinte. A palavra anthropos, no início da língua grega, ao que tudo indica, ao que nós temos
como indício lá nos poemas homéricos, estava em competição, por assim dizer, estava convivendo, talvez, com outras duas palavras que denotavam a mesma coisa, com um acento diferente, porque quando se fala em sinônimos, sinônimos nunca são a mesma coisa, tá? Havia brotos e havia thnetos. Brotos e thnetos querem dizer mortal. Então, quando se falava de um ser humano, lá na Ilíada ou na Odisseia, usava-se qualquer um destes termos. Brotos, thnetos ou anthropos. Okay? E isto queria dizer em oposição aos imortais, em oposição aos deuses que não morrem. E, evidentemente, a questão da vida e da morte é central, tanto na Ilíada quanto na Odisseia. A Ilíada é um grande poema da bela morte, e a Odisseia é um grande poema de alguém que tenta viver a qualquer custo. Okay? Vamos colocar assim. Acontece que esta palavra anthropos vai ganhando cada vez mais centralidade e dignidade à medida que o tempo passa, que os séculos passam, e na tradição filosófica torna-se o termo de predileção justamente quando se considera a situação, a condição do ser humano. Então, por exemplo, quando se diz Sócrates é homem, todo homem é mortal, portanto Sócrates é mortal, Sócrates é homem não é Sócrates é aner, é Sócrates é anthropos. É isso que está no silogismo de Aristóteles. Sócrates é um ser humano. Então, anthropos é uma palavra que carrega dentro de si esta noção de mortalidade, esta noção de não divinidade, ou não divindade, melhor dizendo. Né? Então, é esta ideia que está em anthropos. Esta ideia que está nesta palavra. Quando a tradição filosófica acaba se desenvolvendo, é nisso que muitas das reflexões se centram, e não na virilidade ou masculinidade, embora isto possa existir também. Muito bem. Quando nós vamos, portanto, a Meditações 5.1, que é a questão do Cristiano Araújo, o que nós vemos é epi anthropo ergon egeiromai. Portanto, eu me levanto, estou me levantando para um trabalho, um ergon, que é de um anthropos, de um ser humano. E justamente as considerações que aparecem em 5.1 são de ordem mais geral. Ele se levanta para cumprir um trabalho de um ser humano, assim como todos os outros seres humanos, se levantam, ou deveriam se levantar, né, com uma coragem, com operosidade, com vontade de participar da vida social e por aí vai. Okay? Então, eu me levanto para cumprir um papel de anthropos. Bom, em alguns pontos, o que se coloca não é a sua condição de anthropos, e sim a sua condição de varão, de homem do sexo masculino. Por exemplo, em Meditações 2.5. Então, nós temos o seguinte em 2.5, na tradução de Bruna. Pensa firmemente, a todo momento, como romano e como varão, em executar o mistério que tens nas mãos com gravidade exata e desafetada, com afeto, independência e justiça, e proporcionar a ti mesmo uma folga de todas as demais cogitações. Então aqui não está se falando do anthropos propriamente, está se falando do varão. Né? E aqui a noção, a tradução feita por Bini é a seguinte: pensa firmemente a todo instante como romano e homem em realizar o que tens nas mãos com dignidade, ao mesmo tempo estreita e sincera, ternura, liberdade e justiça. E por aí vai. E ele faz questão de trazer esta observação. Romaios, kai arren. Este arren é um adjetivo substantivado, né? É o arren, que é o masculino, oposto a thelius, que é o feminino. Okay? Em alguns momentos aparecem esses termos derivados de arren, ou mesmo aner, em que ele quer focalizar a sua tarefa de ser humano do sexo masculino. Agora, como verter isso para o português? É critério de cada tradutor. Cada tradutor é que decide. Né? Porque o que aconteceu foi, desculpem-me aí os meus colegas
talvez versados em linguística, um empobrecimento na passagem do latim para a nossa língua. O termo vir praticamente sumiu, aparece varão um pouco mais adiante, mas não tem a mesma centralidade, a mesma importância que vir tem na língua latina. O termo homo acaba absorvendo também o campo do masculino, e nós passamos a ter uma situação em que o ser humano em geral e o homem do sexo masculino são a mesma coisa, né? A única língua que tem esta distinção, mas ainda assim você vê que de uma maneira não tão rica quanto as línguas antigas, é o alemão, que tem Mann, Frau, homem, mulher, e Mensch. Mensch é ser humano em geral. Quando Nietzsche fala do super-homem, ele não usa Übermann, ele diz Übermensch, portanto, o ser humano, o que está para além do ser humano, de qualquer ser humano em geral, ok? Agora, se você quer exatamente essas reflexões sobre o que seja ser um homem viril e por aí vai, também as encontra em Marco Aurélio, né? Mas é necessário prestar atenção a isso. A palavra anthropos é tão importante nas meditações que ela se repete por 250 vezes, de acordo com o levantamento da plataforma Perseus, ou Perseus, da Universidade Tufts. 250 vezes. Eu não procurei a Nery, não procurei os seus correspondentes, mas não aparecem tantas vezes, segundo a minha percepção de leitor. Então, vejam só, depende de como o tradutor resolve verter esta realidade, né? Nós vimos que Bini diz ser humano para anthropos e diz homem para arren ou aner ou qualquer termo do tipo. E nós vimos que Bruna diz homem para anthropos e para os outros termos, mais propriamente masculinos, usa varão. Depende do modo como o tradutor queira verter estes termos, né? Tudo isso precisa estar na cabeça do tradutor. O tradutor precisa saber dessas coisas, né? Não pode ignorar esses dados, né? Porque se os ignora, não faz uma boa tradução. Não faz uma boa tradução. Agora, o que acontece é que a nossa língua é pobre frente ao latim e frente ao grego nesse sentido, né? E ela não dispõe de uma maneira de separar as coisas, o que é propriamente do ser humano enquanto mortal, com todos os predicados da sua condição, o que é próprio da mulher, o que é próprio do homem, e por aí vai. Uma última coisa, né? Existe aí uma tendência a se considerar o estoicismo como um tipo de filosofia estritamente ou exclusivamente viril, né? Basta ler os antigos estoicos para se convencer de que não era isso, né? Não apenas houve mulheres estoicas, especialmente em Roma, como um dos estoicos, como Musônio Rufo, foi um dos primeiros a propor a mesma educação para mulheres e para homens, enfim. Então, essa assimilação da tradição estoica com formas de, enfim, machismo mais ou menos, enfim, dissimulado, não dá certo, porque o próprio corpus estoico, os próprios escritos acabam desmentindo esse fato. Basta ler, basta conhecer, que você vai ver que a questão do ser humano é muito mais central para eles, né, e que tanto fazia ser homem ou mulher, porque a tal da virtude era própria do ser humano, própria para todos nós, né, não importando o sexo, ok? Espero ter tirado esta dúvida. Se ainda assim alguém quiser fazer alguma consideração, está aqui a caixa de comentários. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!